Olá, tudo bem? O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes assuntos. Um dia especial para a igreja no mundo. Solenidade de Corpus Christi celebrada na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Um dia especial para a igreja no Brasil. Missa campal na Praça da Sé marca o dia de Corpus Christi na Arquidiocese de São Paulo. Novas facilidades na era da informatização. Reconhecimento de firma agora pode ser feito de forma digital no Brasil. Novos rumos nas investigações dos desaparecidos na Amazônia. O milagre da fauna em cativeiro. Filhote de arara azul grande vira atração em zoológico de Belo Horizonte. E os detalhes da celebração de Corpus Christi na comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Quinta-feira, 16 de junho de 2022. O Canção Nova Notícias já começou. Boa noite! Hoje é um dia especial, muito especial para todos nós católicos. Dia da solenidade do corpo e sangue de Cristo, ou Corpus Christi. Esse é o único dia do ano em que o Santíssimo Sacramento deixa os sacrários das igrejas e percorre as ruas em um ostensório para ser adorado e exaltado. Testemunhar publicamente a adoração e a veneração à Santíssima Eucaristia é uma solenidade que acontece em todas as partes do mundo. Na Terra Santa, a celebração solene de Corpus Christi aconteceu na Basílica do Santo Sepulcro, como mostra a nossa correspondente Cristiane Monteiro. O patriarca chegou em procissão solene à Basílica do Santo Sepulcro com representantes da igreja local e a comunidade franciscana da Custódia da Terra Santa. A Santa Missa foi vivamente participada pelos fiéis presentes na Basílica. Durante a homilia, o patriarca falou sobre a fome que o povo tinha de escutar a palavra de Jesus, que não é diferente para o mundo de hoje, que em meio a tantas crises e contradições, está faminto de uma palavra de vida que traga conforto e alento aos corações atribulados. Com a solenidade de hoje, afirmou o patriarca, a Igreja nos recorda esta verdade. É Cristo o verdadeiro e único repouso. Por outro lado, continuou, não há Eucaristia sem sacerdócio. São eles que partem o pão para nós e levam a presença de Cristo e a vida do mundo. Sem Jesus, sem aquele pão, o mundo terá sempre fome. Tantos tipos de fome, sobretudo fome de sentido, fome de palavra de vida eterna, porque nós fomos feitos para a vida eterna. E somente as palavras de vida eterna podem encher os nossos corações. E a Eucaristia é essa resposta às nossas perguntas. A Basílica, neste tempo, se encontra em uma obra de restauração do pavimento, que começou há poucos meses. Frei Salvador nos fala de como a comunidade do Santo Sepulcro se preparou com alegria para viver este momento, apesar das obras que tomam espaço de boa parte da Basílica. Apesar do número reduzido de celebrantes, os fiéis se reuniram em torno ao nosso patriarca para viver solenemente esta celebração. Agradecemos ao céu que tudo possa prosseguir bem, tanto pela restauração como pela retomada da normalidade aqui na Terra Santa. Para Lourdes, é a primeira vez que participou dessa celebração e a emoção tomou conta do coração. Não estava à espera de tanta experiência, de tudo o que vi em Jerusalém. Eu acho que a partir deste momento eu vou perceber o Evangelho de outra maneira. E o Corpus Christi foi uma coisa impressionante, arrepiei. Para a religiosa que reside na Cidade Santa, também foi a primeira vez que participou dessa celebração. Eu me comovi quando o Santíssimo foi levado por Dom Pizzaballa. De fato, eu chorei ao ver que Jesus estava diante dele e isso me comoveu muitíssimo. Para mim é uma experiência forte que me enriquece estar aqui em Jerusalém. Eu estou muito feliz e digo que sou privilegiada. Diferente de outros lugares, a procissão acontece somente no interior da Basílica em torno do Santo Sepulcro. Com velas nas mãos, simbolizando a fé pascal, se entoa o hino a Jesus Eucaristia, escrito por São Tomás de Aquino. Adoro-te, devote. A bênção do Santíssimo aconteceu em vários lugares. O primeiro diante do Santo Sepulcro. A segunda bênção no altar de Maria Madalena,
e a terceira bênção na Capela do Santíssimo. Participar dessa solenidade aqui do Santo Sepulcro adquire um significado especial, pois foi neste monte que Cristo entregou a sua vida pelo mundo. Seu corpo pregado na cruz foi deposto no silêncio do Santo Sepulcro, mas ressurgiu glorioso ao terceiro dia. A sua promessa de estar conosco até a consumação do século se concretiza neste mistério de amor, oferto todos os dias nos altares do mundo inteiro pelas mãos de seus sacerdotes. Questo luogo anuncia soprattutto una unica cosa. Esse lugar anuncia uma única coisa: Cristo é vivo. É verdade que encontramos Cristo nos irmãos, nos necessitados e na sua igreja, mas, obviamente, em modo concreto, encontramos o Cristo que aqui ressuscitou. O encontramos em cada Eucaristia. Portanto, aquele Cristo vivo, ressuscitado e único Cristo presente em meio a nós, de modo sublime na Eucaristia, hoje fazemos memória da sua presença real em meio a nós. Uma presença para adoração, uma presença para o nosso nutrimento, uma presença para a nossa santificação. São em dias assim que a gente vê o tamanho da beleza da nossa igreja, não é verdade? O dia de Corpus Christi também foi celebrado em alguns países da Europa, entre eles Espanha e Alemanha, onde a tradição de 7 séculos foi mantida. Na Alemanha, o dia de Corpus Christi movimentou a cidade de Crostwitz. Depois da Santa Missa, os fiéis deixaram a igreja e foram em procissão pelas ruas. A festa é uma tradição com mais de 700 anos de história. Eles exaltaram o sacramento da Eucaristia, a transformação do pão e vinho em corpo e sangue de Cristo. Na Espanha, a solenidade foi marcada pela procissão nas principais ruas de Toledo. Mesmo debaixo da maior onda de calor dos últimos 40 anos, os adoradores seguiram em procissão que começou na Catedral de Toledo. Este comerciante lembrou um ditado popular daquela região do país: há 3 quintas-feiras mais brilhantes que o sol. A quinta-feira santa, a de Corpus Christi e a da Ascensão do Senhor. Elvira, de 33 anos, enxuga as lágrimas enquanto declara seu amor por Jesus Eucarístico. Eu não me importo com o calor. O que sinto é muito amor. E aqui no Brasil, as celebrações também marcaram esse dia tão especial para a igreja. Vamos então seguir para São Paulo e conversar com a Adelita Stoebel, porque lá o dia de Corpus Christi começou cedo. Boa noite, Adelita. Boa noite a você e a todos que nos assistem nesse momento. Aqui em São Paulo, apesar de não ter sido feriado, uma multidão participou da solenidade de Corpus Christi. O dia começou com uma missa campal na Praça da Sé, em seguida uma procissão eucarística pelas ruas da cidade. A celebração de Corpus Christi ocorreu às 10 da manhã em frente à Catedral da Sé, centro de São Paulo. A cerimônia, presidida pelo cardeal Odilo Scherer, reuniu bispos auxiliares, o clero e centenas de fiéis. No Marco Zero da cidade, um enorme tapete colorido foi montado. As peças foram produzidas por pessoas em situação de rua e o trabalho começou ainda na quarta-feira. Neste ano, a solenidade de Corpus Christi na Arquidiocese de São Paulo ressaltou a retomada das atividades do Sínodo Arquidiocesano. Na homilia, o cardeal Odilo Scherer destacou a centralidade da festa do Corpo de Cristo. A celebração da Eucaristia é o centro de toda a vida da igreja. De alguma maneira, tudo conflui para a Eucaristia. E da Eucaristia tudo parte para a vida e ação da igreja. Por isso é tão importante que a Eucaristia seja celebrada e participada em nossas comunidades. O dia que não tivermos mais a celebração da Eucaristia em nossas comunidades, a igreja acaba. O arcebispo ressaltou ainda as ações de caridade feitas em favor do próximo. Quanta gente precisando que se reparta o pão, o cobertor, o abrigo, o consolo, a saúde, o remédio, o calçado, quanta coisa. E a água, não esqueçamos, quanta coisa precisamos partilhar. Após a solenidade na Praça da Sé, uma procissão com o Santíssimo Sacramento seguiu pelas ruas do centro da capital. Uma festa para ressaltar a presença de Jesus na Eucaristia.
corpo e o sangue do Senhor, as espécies do pão e do vinho, que se torna o corpo e o sangue do Senhor. A gente muda de assunto agora e fala sobre os 100 anos da rádio no Brasil. Nesse centenário, conheça a história da Rádio América, que completa 90 anos. Um meio de evangelização que leva a canção nova para o coração de milhares de pessoas aqui na capital paulista. No dia 7 de setembro de 1922, aconteceu no Rio de Janeiro a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil, feita pelo educador e cientista Roquete Pinto. A rádio traz em si um companheirismo, uma maneira de falar diferente para as pessoas. É como se fosse realmente uma pessoa falando para uma outra, não para um grupo. Mas a relação dos brasileiros com o rádio começou bem antes. Pesquisadores apontam que o padre gaúcho Landel de Moura foi um dos pioneiros da invenção do rádio em 1893. Especialmente nos grandes rincões, nós vamos ver que o rádio muitas vezes é o único veículo de comunicação que chega em alguns lugares do Brasil. E se formos pegar o outro lado da moeda, pegar os grandes centros, o rádio é o veículo ainda mais intimista e é o veículo mais rápido em informação. Nessa história centenária do rádio no Brasil, um papel muito importante tem a Rádio América. A emissora completou 90 anos e se renova. Desde 2006, leva a tantas pessoas uma canção nova na maior cidade do país. A filosofia da Rádio América, assim como de toda a missão da Canção Nova, é evangelizar. É através dos microfones propagar vida, esperança, presença. São muitas vidas que se entrelaçam com essa história. É o caso do seu Agenor, que nesse período de pandemia se tornou ouvinte assíduo até o falecimento dele. Realmente, ele faleceu assim repentinamente, né? Mas aí nós começamos a ouvir os áudios dele e ele testemunhando de uma forma linda a alegria de ter encontrado Deus e ter mudado completamente de vida através da programação da Rádio América. Fundada em 1931, a emissora foi a 4ª rádio instalada em São Paulo. Hoje mantém um compromisso com a informação e a utilidade pública, mas sempre com foco no anúncio do Evangelho. Uma cidade como São Paulo, com tantos desafios, o povo demonstra essa sede, essa carência, essa necessidade de Deus de maneira muito concreta, através das participações que são constantes em cada programa. E a Canção Nova, através da Rádio América, dá essa resposta, digamos, dá esta água viva para esses corações sedentos, através da evangelização de forma direta. Parabéns a todos os profissionais do rádio, especialmente aqui da Rádio América Canção Nova. Boa noite a vocês, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, Wallace, Jéssica. Valeu, Adelita, boa noite. Não só a Rádio América, mas toda a rede de rádios do Sistema Canção Nova de Comunicação é mantida por sócios e benfeitores. Pessoas que acreditam nessa obra de evangelização e nos ajudam mês a mês. Estamos com 45% de nossa meta no projeto Dai-me Almas no mês de junho. Precisamos chegar aos 100% e você pode ser um dos nossos colaboradores. Acesse clube.cançãonova.com e escolha uma das formas de colaborar. Se preferir, use o Pix. Nossa chave é a seguinte, pix.doação@cançãonova.com. Em nome do Monsenhor Jonas Abib e toda a comunidade Canção Nova, o nosso muito obrigado a você. As novas definições do governo federal sobre o depoimento de crianças e adolescentes vítimas de agressões. Vamos conhecer também um projeto que surgiu para amparar pacientes com câncer e seus acompanhantes. Estamos de volta para dizer que os cartórios já estão aceitando a autenticação de assinaturas de documentos através da internet. Quem fala mais sobre esse assunto é Ronaldo da Silva, direto de Brasília. É isso, Ronaldo? Boa noite para você.
Olá, boa noite a você e boa noite a todos que nos acompanham. Espero que estejam vivendo e celebrando bem este feriado de Corpus Christi. Olha, o reconhecimento de firma é um serviço utilizado pelos brasileiros com frequência. Antes, para autenticar um documento, por exemplo, era preciso se deslocar até um cartório e provar que aquela assinatura é de fato sua. Agora pode ser feito de forma digital em todo o país. O reconhecimento da assinatura ou de firma é um mecanismo para evitar fraudes em documentos oficiais. Ele atesta a veracidade de contratos como os de compra e venda de bens ou serviços. Recentemente, o Fábio utilizou o reconhecimento de firma e precisou se ausentar do trabalho para assinar o documento. Eu tive que ir até no cartório presencialmente, pegar a senha, esperar. O reconhecimento de firma é muito utilizado em transações comerciais, para a elaboração de contratos e procurações, mas conseguir fazer o reconhecimento exige um exercício de paciência, longas filas e um calhamaço de documentos debaixo do braço. Agora, tudo isso será substituído pelo certificado digital. É a primeira vez na história que o reconhecimento vai poder ser realizado de forma virtual e, de acordo com o Colégio Notarial do Brasil, o serviço vai beneficiar cerca de 100 milhões de usuários de cartórios. O cartório vai emitir gratuitamente um certificado digital para esse usuário e, a partir de então, esse usuário, de onde estiver, vai assinar um documento ou público ou documento particular e vai pedir ao cartório que reconheça a sua assinatura. Para ter acesso à plataforma de reconhecimento de firma digital, basta acessar o site e-notariado.org.br. O preço varia em cada estado, mas será o mesmo já cobrado na forma presencial. E para não prolongar o sofrimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de agressões, o governo federal definiu que o depoimento desse grupo não será mais repetido várias vezes ao longo de um processo de investigação. Você já ouviu falar em revitimização? É quando a criança ou adolescente, vítimas de abuso sexual ou testemunhas de agressões, são obrigados a reviver a violência em função do próprio sistema judiciário. E reviver várias vezes episódios que fizeram mal é muito difícil para a vítima. Durante um processo judicial, a criança ou adolescente pode repetir o episódio de violência de 7 a 10 vezes. Para não prolongar o sofrimento desse grupo, o governo federal decidiu que durante o depoimento, as vítimas que já sofreram ou presenciaram algum tipo de violência, não será mais obrigatório repetir várias vezes o que aconteceu ao longo do processo de investigação. Cada vez que uma criança é obrigada a repetir diante de um órgão, de um serviço, o que aconteceu com ela e trazer novamente à memória a violência sofrida, uma nova violência ocorre, uma violência de Estado, uma violência institucional. Nós entendemos aqui na Secretaria que são os órgãos e os serviços que têm que se organizar em torno da criança. Com a mudança, a intenção é que a vítima seja ouvida apenas uma vez, mas se houver necessidade, o novo depoimento será marcado. Segundo esta psicóloga, a carga emocional para uma criança que conta várias vezes o que aconteceu com ela durante a violência é muito grande, o que pode até mesmo atrapalhar no processo judicial. Por isso, é tão importante proteger a vítima. A criança não está preparada para nada daquilo que aconteceu com ela. E tudo aquilo provoca um sofrimento profundo para aquela criança. É importante que a gente olhe não apenas para o andamento judicial da punição do agressor, né, de tudo aquilo que ele precisa pagar perante a justiça, mas que a gente olhe e tente, em primeiro lugar, proteger a criança. Após 2 anos de celebrações reduzidas por conta da pandemia, a festa de Corpus Christi da Arquidiocese de Brasília retornou à esplanada dos ministérios.
Agora há pouco, Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, presidiu a celebração eucarística com a presença de todo o clero do Distrito Federal e milhares de fiéis que publicamente proclamaram o Deus vivo na Eucaristia. Neste momento acontece a procissão eucarística com Jesus no Santíssimo Sacramento, reza do Santo Terço e 3 bênçãos especiais dadas às famílias, aos doentes e aos governantes. E tudo isso acontecendo num local muito simbólico, o centro das definições políticas de nossa nação. E logo mais às 10 da noite você tem um encontro marcado comigo no Além da Notícia. O tema do programa de hoje é Corpus Christi, a Igreja vive da Eucaristia. Nós vamos conversar com o padre François Costa, doutor em teologia. Eu aguardo você. Até lá. Por hoje é só. Ficamos por aqui e uma boa noite. Muito obrigada, Ronaldo. E agora vamos falar de um projeto que surgiu para amparar paciente com câncer e seus acompanhantes. Essa é uma iniciativa do interior de São Paulo que está em seu 14º ano. Dentre milhares de pães e litros de café já servidos, está a tradução na prática do amor a Deus e ao próximo. Fátima é irmã da Margarida, que há 20 anos era paciente oncológica neste hospital em Jacareí. Era, pois com a graça de Deus, recebeu o diagnóstico da cura. Com o falecimento da mãe, também de câncer, ela enxergou em si mesmo a responsabilidade de cuidar da irmã. Ela fez químio, fez rádio, fez bráquio e continuou passando, continuou fazendo os exames. Aí quinta-feira ela tinha consulta e chegamos aqui e o médico deu alta para ela. Falou que continua fazendo os exames, se der alteração, volta, senão está de alta. Elas e outras centenas de pessoas são beneficiadas pelo projeto Bom Dia. Os números impressionam. 66 mil pessoas atendidas, 70.400 pães distribuídos e 21.120 litros de café e chá servidos. Há 14 anos, distribuindo amor e cuidado a pessoas com câncer e seus familiares a partir de um café. Projeto que quando a gente começou a vir aqui era um carrinho. Ficava na porta ali, tinha chuva, no frio, e vinha o carrinho com café, com pão, e a gente ficava ali. Todo mundo tomando, e olha como está hoje. Com a pandemia, o projeto precisou ser paralisado, mas neste ano já está de volta com força total neste novo espaço, onde centenas de pacientes com câncer e seus familiares são acolhidos para se alimentar com muita caridade. Mais do que atos de bondade, obras de misericórdia, daí a de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede. Eu já escutei várias pessoas aqui falando que o ambiente melhorou o astral dele. Ele chegou chorando e foi embora sorrindo. A gente sentou, conversou, tomou um cafezinho, sabe? Então, esse momento aqui é muito importante. E as pessoas falam, tem algo bom aqui. E se depender da vontade de Deus, humildemente podemos afirmar que este projeto seguirá existindo e sendo alento para muita gente por muitos anos. Tomara que os corações continuem sempre abertos mesmo, para poder continuar essa obra aqui de amor para sempre. Que beleza, né? As doações para o projeto Bom Dia, que também está de portas abertas para novos voluntários, poderão ser entregues no Centro de Tratamento e Referência de Oncologia do Hospital São Francisco, em Jacareí. E a seguir, um novo apelo do Papa Francisco pelo fim da guerra na Ucrânia. E o trabalho social educandário de Inhaxica, na cidade de Baipendi, em Minas Gerais. Não se acostumar à guerra. A afirmação do Papa Francisco é direcionada principalmente aos líderes mundiais. A comunidade cristã, o Santo Padre pede que intensifiquemos nossas orações e auxílio aos ucranianos que sofrem baixas incalculáveis nesse combate contra a Rússia. Não nos acostumemos com a realidade da guerra. As palavras do Papa Francisco, que ecoam desde a catequese desta quarta-feira, já foram expressadas várias vezes desde o início do conflito. O Santo Padre destaca a importância da ajuda humanitária, que não deve ser interrompida. No último domingo, durante a oração do Ângelus, Francisco voltou seu pensamento para o conflito na Ucrânia, invocou orações pelo povo que sofre com os confrontos e exortou os fiéis a não se esquecerem do que está acontecendo.
mundo. Que o tempo que passa não esfrie nossa dor e nossa preocupação com aquelas pessoas atormentadas. Por favor, não nos acostumemos a esta trágica realidade. Tenhamos-la sempre em nossos corações, rezemos e lutemos pela paz. De Roma, Túlio Fonseca para o Canção Nova Notícias. E aqui no Brasil, a Polícia Federal confirmou no início da tarde de hoje que chegou ao local onde estavam os corpos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Foi depois que um dos suspeitos confessou o crime. O processo de identificação dos corpos já foi iniciado. A triste notícia marca a história do caso que comoveu o mundo. A polícia chegou ao local onde supostamente estavam enterrados os corpos do jornalista britânico e do indigenista após a confissão do pescador, denunciado pelo especialista brasileiro por causa da pesca ilegal em território indígena. No local foram feitas escavações, ainda estão sendo realizadas. É um local onde a gente não tem contato telefônico com os nossos policiais, todas as forças estão presentes lá. Então, um agente polícia federal teve que sair do local para me comunicar que foram encontrados realmente remanescentes lá humanos. A partir de agora, então, nós passamos nessa nova etapa, a fase de identificação. O jornalista britânico Dom Phillips fazia pesquisas para um livro e viajava com Bruno Pereira, especialista em tribos isoladas. Os profissionais estavam no Vale do Javari, área remota de selva, perto da fronteira com a Colômbia e o Peru. A região, que abriga o maior número de indígenas isolados do mundo, foi invadida por pescadores ilegais, caçadores, madeireiros e garimpeiros. A polícia considera o local como rota para o tráfico de drogas. O pescador Amarildo da Costa foi preso na semana passada por acusações de porte de armas. Seu irmão, Ozenei da Costa, foi preso na noite de terça-feira. Amarildo confessou e levou a polícia aos restos humanos. Já o outro suspeito negou qualquer participação, apesar das evidências dizerem o contrário. A polícia agora investiga o envolvimento de uma terceira pessoa, enquanto aguarda o processo de identificação dos corpos. Falar de coisa boa agora, né, Jéssica? Vamos conhecer agora o trabalho social do Educandário de Inhaxica, na cidade de Baipendi, em Minas Gerais. Em média, 300 crianças participam de atividades que ajudam no desenvolvimento e na formação pessoal, pensando num futuro melhor para cada uma delas. O Instituto Inhaxica tem transformado a vida de diversas crianças em situação de vulnerabilidade, oferecendo cuidado e amor ao próximo. O Educandário é mais um braço dessa importante missão. Eu morei, no Instituto Inhaxica durante muito tempo. Hoje, depois de muitos anos, eu voltei como funcionária. Hoje eles também acolhem os meus filhos, E o Educandário é uma ramificação do Instituto Inhaxica da Congregação das Irmãs Franciscanas do Senhor. Ele existe por quê? Para acolher, promover com mãos maternas, com trocar de olhar. Como eu me vejo, como eles me olham, como que eu vejo meu aluno. Em período integral, as crianças são assistidas com alimentação, aulas de reforço escolar, educação física e musical. Informática, além de formação profissional. São crianças muito carentes, que necessitam de nós. Então é um momento que a gente olha com carinho, com amor. E outra coisa que é mais impressionante de tudo, hoje a gente tem, amanhã a gente não sabe se tem. Então a gente vive cada dia, cada momento. Com quase 70 anos de existência, diversos são os frutos colhidos pela obra, que vive de forma concreta as palavras da Beata. Tudo acontece porque eu rezo com fé. As irmãs aqui acham que o projeto tem que ser Deus, amor, que elas pregam aqui. Elas não veem distinção de classe e nem de religião. Mantido por doações, o Instituto segue formando cidadãos e conta com a doçura das crianças, que mesmo brincando, mostram que a vida é uma roda gigante e a regra é se divertir. Duas frases marcantes, né, Jéssica? Tudo acontece porque eu rezo. E tudo se divertir em tudo. Sempre a importância da oração, né, Wallace? Muito legal.
Veja daqui a pouco o filhote de arara azul grande vira atração em zoológico de Belo Horizonte. E veja também como foi a solenidade de Corpus Christi no Santuário do Pai das Misericórdias aqui na Canção Nova. Nós voltamos para essa última parte do Canção Nova Notícias falando de ecologia e meio ambiente. É que o Zoológico de Belo Horizonte conta com um novo integrante. Sabe quem, Wallace? Um filhote de arara azul grande. É isso mesmo, Jéssica. E olha que interessante, né? Trata-se de uma espécie rara e esse já é o segundo filhote que nasce na capital mineira. A reportagem é de Gerson de Souza e Gabriele Dutra. O filhote, com pouco mais de 2 meses, permanece no ninho e é alimentado pelos pais. O desenvolvimento da ave será acompanhado pela equipe técnica do zoológico até que adquira a independência. A mãe e o pai têm que receber uma alimentação reforçada, porque tudo que o filhote vai receber vem dos pais. Esse é o segundo filhote de arara azul grande que nasce aqui no Zoológico de Belo Horizonte. Uma conquista para a espécie que até 2014 era considerada ameaçada de extinção. Atualmente, a ave é classificada como vulnerável, segundo critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza. Essa é a possibilidade que a gente tem com a reprodução de, quem sabe, conseguir reintroduzir esses indivíduos. O Brasil possui 1.971 espécies de ave. O país é o terceiro com maior número de espécies exclusivas, mas também um dos maiores em quantidade de aves ameaçadas de extinção. Quando a gente considera espécies ameaçadas de extinção, o Brasil tem 166 aves ameaçadas. E aí, nenhum outro país nas Américas tem tantas aves ameaçadas como o Brasil. O número é reflexo da diminuição do tamanho original dos biomas brasileiros. O grupo das aves são indicadores biológicos, ou seja, elas funcionam como um termômetro do que está acontecendo no ambiente. Então, se a gente tem tanta ave ameaçada no nosso país, é um claro reflexo de que a situação ambiental não está boa. Por isso, pesquisadores e entidades trabalham para reverter esse cenário e garantir a preservação dessas espécies. Uma das primeiras ações que a gente sempre procura fazer é conservar o local onde uma determinada espécie de ave vive. Mas, em alguns casos, as populações são tão raras e já estão tão reduzidas que não basta só manter aquela área de floresta. Você precisa começar a manejar diretamente a espécie. Hoje, a SAB Brasil está em 9 estados com programas de conservação da biodiversidade e busca o envolvimento das comunidades locais. Comece a se interessar, porque isso traz uma valorização. Se a gente se conhece, a gente passa a valorizar, a gostar e a gente conserva. Só se ama aquilo que se conhece, né? E agora nós vamos saber como fica o tempo nessa sexta-feira. Pelo que eu vi, a sexta-feira vai ser de chuva em São Paulo. Vamos aos detalhes da previsão do tempo com Fernanda Ribeiro. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Wallace, Jéssica, muito boa noite para você em casa. A chuva vai ser protagonista na previsão desta sexta-feira. No mapa geral do país, a gente pode ver vários pontos chuvosos em diferentes regiões. Vamos começar pelo norte. Grande parte dessa área será de chuva, mas a sensação ainda é de calor ao longo do dia. Máxima de 33 graus em Porto Velho. Ainda há condições para chuva na faixa leste e norte do Nordeste e pode ter trovoadas na maior parte de São Paulo. A região sul será marcada por instabilidades. As condições são de chuva fraca, moderada e de forte intensidade nos 3 estados da região. As temperaturas seguem baixas e a sensação ainda é de frio. Mas vai ter sol em muitos locais também pelo Brasil. Em toda essa área clara aqui, ó, do norte, nordeste, centro-oeste e também partes do sudeste, tempo firme. Você que vem à Cachoeira Paulista para o acampamento de cura interior pode ficar mais tranquilo, viu? Que amanhã vai ter sol. Temperaturas ficam entre 12 e 27 graus. Eu fico por aqui. Volto com vocês. Como falamos no início dessa edição, a Igreja Católica em todo o mundo comemora o dia de Corpus Christi.
nome que vem do latim e significa corpo de Cristo. Na chácara de Santa Cruz, a Santa Missa foi no Santuário do Pai das Misericórdias e reuniu milhares de fiéis. A solenidade de Corpus Christi tem por objetivo celebrar o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, e foi ministrada pelo vice-presidente da comunidade Canção Nova, Padre Wagner Ferreira. Durante a missa, o celebrante consagra 2 hóstias. Uma é consumida e a outra apresentada aos fiéis para adoração. Essa hóstia permanece no meio da comunidade como sinal da presença de Cristo vivo no coração da igreja. Após a comunhão, todos seguiram em procissão até o antigo rincão, momento de admirar os imensos tapetes confeccionados por membros da comunidade Canção Nova e que ornamentavam o caminho por onde Jesus sacramentado e seu povo passavam. É Jesus! Procissão que lembra a caminhada do povo de Deus, que recorda os peregrinos em busca da terra prometida. No Antigo Testamento, esse povo foi alimentado com maná no deserto. Hoje, ele é alimentado com o próprio corpo de Cristo. Por fim, sacerdote e fiéis adoraram a Jesus em um momento de profunda intimidade com Cristo presente, que se faz alimento e nos dá força para continuar. É Jesus nos comunicando seu amor e sua entrega por nós. O Canção Nova Notícias fica por aqui, mas as reportagens que você acabou de assistir já estão disponíveis em nosso site. Então, acesse noticias.cançãonova.com. Uma ótima noite para você. Nos encontramos amanhã no Boletim de Notícias. Boa noite e um excelente final de feriado de Corpus Christi para você.